Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer pra vocês uma maneira de você se entender como artista no sentido de mercado, tá? Em que nível você está, é uma espécie de nomenclatura, uma espécie de ranqueamento que não só eu, como a maioria dos profissionais do mercado da música fazem com relação aos artistas. Então, se você é artista, você precisa ter ciência de onde você tá, e se você trabalha com artistas, se você é empresário, produtor, manager, o que seja, ou quer ser, você também tem que dominar para você conseguir olhar o mercado e saber onde cada uma das pessoas está, para que assim você possa se orientar melhor, beleza? Antes da gente começar, né, você já vai se inscrever no canal, como eu sempre falo com vocês. Quero caminhar aí aos 10 mil inscritos e conto com vocês para isso. Tem gente que me assiste aí, jantando, gente que me assiste na academia, enfim. Tamo junto, tá, rapaziada? Tamo junto mesmo e, enfim, espero ser uma boa companhia para vocês aí e sempre tá trazendo aqui para vocês informação valiosa e verdadeira e real, né, baseada na minha experiência, não só no que eu li e estudei, mas também no que eu vivi e vivo até hoje, beleza? Vamos logo direto ao assunto do vídeo. Primeiro ponto assim, né? Por que você necessita ter essa informação? Porque senão, cara, olha só, quando a gente vai falar de arte, a gente vai falar de música principalmente, né? Que é a minha arte principal. Como a música, a arte está nesse campo, né, mais sentimental, né, esse campo muitas das vezes, né, mais intimista, né? Quando se fala de arte, de música, tem essa ideia meio romântica da realidade, né? Não é tipo assim, olha, eu sou engenheiro, né? Não tem nenhum sex appeal, né? Ah, beleza, engenheiro, beleza, bacana, né? Agora, artista tem todo um glamour, né? Acho que essa é a palavra, né? Glamour. Justamente por ter essa carga de glamour, essa carga romântica, geralmente acontece que as pessoas vão deixando o olhar delas e o faro, né, o faro estratégico e de mercado um pouco de lado e vão ficando só na parte romântica. E olha só, não é uma crítica a essa visão romântica e glamourizada, não. Isso é parte do processo, mas não é o único aspecto da vida artística. A vida artística tem esse aspecto mais romântico, até porque a criação artística é algo realmente, muitas vezes eu falo que é até sobrenatural, né? Como que um artista consegue, meu irmão, compor uma letra ali, meu irmão, você me dá uma caneta, um papel, me dá dentro do estúdio, não sai nada, né? Nada. Agora, tem pessoas que têm esse dom, né? Que entram no estúdio, pega a caneta, pega papel, compõe, vai no microfone, canta, sobe num palco, né? Porra, cada um com seu dom. Então é um dom meio que, na minha visão, bem espiritual, bem sobrenatural. Então, claro que tem esse aspecto mais sensível, né? Estamos falando de arte, mas não é porque é arte que não deixa de ser uma profissão. E se é profissão, tem que ser profissional. E se é profissional, tem que ter um olhar estratégico, tem que ter uma visão de mercado. E é justamente essa visão que eu trago aqui. Então, qual é o perigo disso? O perigo é com o artista, e às vezes essa espécie de vírus dessa visão romântica contamina também a galera que deveria ter essa visão mais focada, né? Porque você até entende o artista ser um pouco meio assim, né, flutuar um pouco, né? Você até entende, ele é artista. Agora, o foda é que às vezes tem pessoas que são, meu irmão, o empresário, o produtor, né? Gente que tá ali, que deveria trazer uma coisa mais prática, mais pé no chão, mais realidade, e a pessoa é tomada por esse vírus e acaba se tornando um pouco mais etérea. Isso é uma desgraça, isto é uma merda, beleza? Então, se você é artista, porra, desenvolva também essa visão um pouco mais pé no chão, mas se você não é artista e você é do backstage, meu irmão, porra, desenvolva muito, né? Porque é fundamental, o artista precisa de você. O artista voa e você vai auxiliando ele no voo, traz ele um pouco para baixo, levanta ele, enfim, você tem uma função primordial. Então, essa visão romântica às vezes afasta a galera da realidade, e a realidade é você olhar para o mercado e conseguir identificar posições estratégicas, uma espécie de ranking. Eu já falei isso aqui para vocês em outros momentos, mas imagina, por exemplo, que você quer ser um jogador de futebol. Lá vem eu com analogia de futebol, né? E aí você não entende nada de futebol, beleza? Você um belo dia acordou, né? Sabe que existe o futebol, mas nunca acompanhou o futebol e decide ser jogador. E aí você começa a olhar os times que tem aí, tá? Só que você não sabe, né, qual é a diferença do Real Madrid, né, do PSG pro Fluminense. Eu brinco, a minha esposa muitas vezes é essa pessoa pra mim, né? Eu falo pra ela às vezes um time, pô, o Atlético de Madrid, ela, porra, o que é Atlético de Madrid? Eu imagino, não sei, mas que na cabeça dela o Atlético de Madrid, ele é tipo, meu irmão, o América, tá ligado? Aqui do Rio de Janeiro, é o Novo Horizontino, né? Ela não tem noção da grandeza dos clubes, como eu que acompanho futebol tenho. Então é tudo um pouco embaralhado na cabeça dela, sabe? É Champions. Às vezes eu falo, amor, hoje é Libertadores. Tipo, pra ela foda-se que é Libertadores, entendeu? Se eu falar pra ela que é Carioca ou Libertadores, não
muda tanta coisa, né? A impressão que eu tenho, meu amor, se você assistir esse vídeo e eu estiver enganado, você me corrija, é que é tudo meio tipo, tanto faz, tanto fez, entendeu? Então, imagina agora uma pessoa que começa a trabalhar com o mercado da arte e ela olha, né? Aí ela olha Ivete, aí ela olha Menos é Mais, aí ela olha mesmo umas pessoas ali, aí olha Britney Spears, vai olhando os artistas e vai achando que é meio que tudo arte, entendeu? E não entende que existe, né, um ranking, existe uma espécie de série A mesmo, série B, série C, série D, campeonatos regionais, também no mercado da arte. Isso não é tão claro. No futebol é mais fácil que você pega o ranking, né? Pega lá a tabela da série A, você tem os 20 maiores clubes do Brasil. Na música não é assim, mas não é porque não tem esse ranking no jornal que também não tem esse ranking dentro do mercado. Todo mundo do mercado sabe quem são os 20 maiores artistas, né? E aí é legal porque a galera vai fazendo por gênero também, né? Você pega o pagode, tem lá, meu irmão, porra, Menos é Mais. Você tem, porra, Xande de Pilares, Ferrugem, Dilcinho, Alexandre Pires, né? Aí você vai tendo transições, né? Já teve um momento do Xande de Pilares com Revelação, tá disputando o G4. Depois do fim da Revelação, o Xande carreira solo, né? Joga ali a Série A, mas não tá mais disputando o G4. Essa é uma percepção que junta vários fatores, tá, rapaziada? Junta preço de cachê, né? Visibilidade, fazendo coisas assim, importâncias, né? Eventos importantes, estar presente em locais importantes, a música que tá estourando ou não tá estourando, né? Feats, é uma série de fatores que eu não vou adentrar aqui, isso aqui não é um curso, né, de manager, mas são uma série de fatores que vão norteando o mercado para o mercado entender quem tá jogando a Série A, quem tá pro G4, quem tá na Série B, né? E às vezes o artista com essa visão muito romântica, ele não tem essa visão prática e ele meio que vai achando, por exemplo, que o Alexandre Pires faz, ele pode fazer, sendo que, porra, ele é de Petrolina, né? Nem a galera da cidade dele conhece ele tá começando agora, não tem lugar nenhum pra tocar, lançou um vídeo no YouTube que tem 50 views e ele fala, cara, não, eu vou fazer igual o Alexandre Pires. Pô, não vai, irmão, não vai, entendeu? Você tem que entender o seguinte, esse ranking é fundamental para que você possa, inclusive, rapaziada, copiar as estratégias. Copiar no sentido de pegar como referência e adaptar para sua realidade, né? Mas é copiar que dá para falar, né? Para você fazer isso, não adianta você pegar uma estratégia do cara que tá jogando a Champions e aplicar para jogar aqui no campeonato estadual. Vai dar merda, não faz sentido, entendeu? Imagina você pega lá, não, vamos lá, né, o Barcelona, como é que o Barcelona joga? O Barcelona joga daquela maneira, aí tu pega, porra, o América e fala, América, tu vai jogar assim agora igual o Barcelona. Vai dar merda, por quê? Porque o material humano é diferente, o Barcelona tem uma porrada de profissionais, o América não tem, mano, então tem que adaptar para a realidade. E para você copiar uma estratégia do campo, você também tem que conseguir copiar o bastidor, né? Por que hoje o futebol brasileiro tá evoluindo, né? Porque justamente o nego bate nessa tecla, né, o CT, o centro de treinamento, né? Tudo isso é importante. Isso é o que? É o backstage. Não adianta você exigir do Flamengo por um grande nível de competitividade se não tem um centro de treinamento decente, não tem fisioterapeuta. Tudo isso é importante. Na música, a mesma coisa. Você às vezes vai olhar o palco do cara e vai falar, eu vou fazer exatamente assim, daquele jeito, usar aquela estratégia. Mas, meu irmão, esse cara tem um assessor, esse cara tem um produtor, esse cara tem uma gravadora, esse cara tem 20 anos de estrada, né? Esse cara tá jogando a Série A, né? Esse cara recebe uma grande direitos autorais, esse cara, porra, tem investidor, né? Então você não pode simplesmente copiar exatamente a estratégia do cara. E para você conseguir ter um pouco mais de assertividade nas suas decisões, é interessante que você entenda esse mecanismo que agora eu vou explicar para você, beleza? Então, assim, isso aqui é uma metodologia minha, tá? A nomenclatura é minha, tá? Mas o mercado, de modo geral, ele avalia. Por exemplo, tem empresas que botam número, né? E eles vão colocar assim, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, né? Tem empresas gringas que usam aquele nome em inglês, né? Eu nem sei como é que pronuncia, mas eu acho que é tier, ou tier, né? T-I-E-R, que é tipo categoria, 1, 2, 3, 4. Gravadoras fazem isso, distribuidoras fazem isso. Eu gosto de dar nome em português, né? Eu sou brasileiro pra caralho, adoro o meu país, então eu dividi em 5 níveis, que é o amador, tá? O iniciante, o profissional, o estrela e o ídolo, tá bom? 5 níveis. E é importante que você entenda onde que você tá aqui, tá? E que você consiga depois enxergar no mercado quem é o quê. Além dos ídolos, que é mole identificar um ídolo, mas os outros também é muito importante que você tenha essa dimensão e que, olha, como uma grande escadinha, né? Aí para os meus mentorados eu falo, né? É a sagrada escadaria, né? A escadaria sagrada da música. Existe uma escadaria sagrada da música que muitas pessoas ignoram ou por não ter conhecimento não conhecem. E você entender essa escadaria sagrada para saber qual é o próximo degrau é fundamental para tua carreira ter continuidade, ter projeção, né? E não parar, não ficar só sonhando lá com alto, mas pensar no próximo objetivo, no próximo degrau. Vamos começar?
Qual é a matriz aqui, né? Eu poderia botar um quadro aqui desenhando para vocês, né? É uma matriz quase que matemática, tá? Existe uma matriz que é aqui, ó. Imagina aqui uma matriz, né? Vamos voltar à aula de álgebra, né? Álgebra ou geometria, nem sei. Plano cartesiano, tá? Sobe aqui uma matriz. Essa matriz aqui, rapaziada, é a matriz de dinheiro, tá? Dinheiro de assim, de quanto você fatura. Faturamento é o quanto você vende no final do dia, né? Não é lucro, tá? Não é lucro. Lucro é faturamento, né? Menos despesa. Então, o quanto que você fatura, o quanto você gera, menos a sua despesa, isso dá o lucro. Eu não estou falando de lucro, tá? Estou falando de faturamento. Quanto de caixa você gera, beleza? Aqui tá essa matriz. E aqui é uma outra matriz que é a matriz de fama, ou seja, de quantas pessoas te conhecem, né? De conhecimento. E aí vai tanto do zero conhecido, tu tem o Instagram fechado, só quem te conhece é a galera da tua escola, né, do teu bairro. Aí tem aquele cara mais famosinho do bairro, né? Todo mundo tem um mais famosinho do bairro, né? Eu lembro na época da minha escola, eu estudei no Carrece, aqui na Tijuca, e meu irmão, quando eu saí da escola, tinha os famosinhos assim da escola e meio que do bairro, tá ligado? Que eram, na época, era a galera que era b-boy, galera que dançava breakdance, eles eram muito famosos. Então, na minha realidade ali, então eles iam pra porta da escola, botavam um bonezinho, né? Ficavam metendo um passinho assim do nada, nem sei porque eles faziam esta porra, mas a verdade é que eles faziam. E aí eles eram super famosos, né? Tipo, o pessoal, caralho, olha o b-boy ali e tal. Então, esse cara nunca ficou famoso no Rio de Janeiro, nem muito menos no Brasil, mas ali pra área ali ele era famoso, tá ligado? Então existem vários níveis de fama. Tem o cara que é zero famoso até, porra, o Neymar, né? Que é famoso no mundo inteiro, não pode andar em local nenhum. Então são essas duas matrizes, beleza, rapaziada? Faturamento, tá? E fama. E aí tem os 5 níveis de artista. O primeiro nível é o amador. O amador é quem? O amador é o cara que não é conhecido e que não só ele não ganha dinheiro, como ele gasta dinheiro com a música, beleza? Então, apesar, ele nem tem faturamento na real, o que ele tem é só despesa, né? Ele paga o clipe, ele paga o estúdio, ele não vende show, ele não ganha nada de streaming, é zero faturamento, na verdade é negativo, porque ele só tá saindo dele. E ele não é famoso, tá? Essa matriz do amador, né, para você ir pro próximo nível, que é o iniciante, você tem que sair do faturamento zero, tá? Então, mesmo que você comece a crescer em fama, fala, Rodrigo, olha só, eu não faturo nada, mas no meu bairro todo mundo já me conhece. Mas se o teu faturamento tá zero, você ainda é amador, beleza? Para você sair desse nível 1, você tem que ter faturamento. Não pode ser negativo, só sair de você. Tem que ser no mínimo 0 a 0. Na hora que o teu faturamento ficar 0 a 0, ou seja, né, o teu lucro, pelo menos, né, o teu lucro for zero, pô, você gerou 50, mas saiu 50, zero. Quando você conseguir fazer isso, que é você já não paga para trabalhar, né, resumindo assim, você é o que a gente chama de iniciante. A gente não, né? Eu e a minha equipe, né? Iniciante. Ali você virou iniciante. Você já tá no 0 a 0, você já não gasta tanto, tá? Você consegue, já tem algum faturamento, já faz um show, já ganha alguma merrequinha ali de streaming. Você tá no 0 a 0 e aqui aí começa a ficar mais importante ainda a fama. Tem o iniciante que tá no 0 a 0, que é famoso no bairro, e tem o iniciante, cara, que é famoso, porra, no estado inteiro, e ele ainda é iniciante, tá? Existem casos assim. Existem gente que é iniciante e é conhecido no Brasil inteiro. Aí tu vai falar, pô, Rodrigo, como assim, cara? Não faz sentido nenhum. Fala, não, para pensar comigo, olha só, vou dar um exemplo aqui, tá? Existe um movimento de blogueiras, tá? E blogueiros indo pra música. Então eles têm uma audiência já porque eles são blogueiros e eles entendem, porra, tem uma galera que me curte porque eu sou blogueiro, então eu vou virar artista, vou começar a lançar música e esse pessoal vai começar a ouvir minha música porque eles gostam de mim. Tá? Então percebe que ele é uma profissão blogueiro, né, influenciador, e ele decide ir para um outro local. Na hora que ele decide para esse local, é uma nova profissão e aqui ele começa do zero. Então, por mais que ele seja conhecido nacionalmente por ser blogueiro, a verdade é que quando a gente isola, né, o aspecto artístico dela, ela pode sim ser iniciante, talvez até amadora, porque talvez ela vai estar investindo em clipe, investindo em música e não vender nenhum show, não ganhou nada de streaming, não fechou nenhuma publicidade por ela ser artista mesmo da música, tá? Então, claro que isso aqui depois a gente vai ter que ajustar, cada caso é um caso, mas só para dar um exemplo para vocês, tá? Que a fama nem sempre é o mais fundamental. A matriz mais importante aqui é o faturamento, tá? De modo geral, é o faturamento. Então, cara, o primeiro, amador, tá bom? O amador é quem? Aquele que não é famoso e gasta e paga para trabalhar. Nível 2 é o iniciante. O iniciante é aquele que já é um pouquinho famoso e ele fica no 0 a 0. Ele não paga para trabalhar, mas ele também não ganha. O terceiro nível, o nível que a gente mais conhece e de maior número de artistas, é o nível profissional, tá?
O profissional é aquele cara que você vai no barzinho e você vê ele tocando, tá? Quem é esse cara? Ele é músico profissional, ele é um artista profissional, ele ganha por isso, ele vive de música. Ele às vezes passa um perrengue e tal, não consegue fechar as contas. Em alguns outros casos o cara, porra, ganha bem, né? Bota ali um salário mínimo, bota ali 5 pau, bota 10 pau, coisa. Muitos caras aí que tocam em barzinho no Rio de Janeiro e ganham 10, 15, 20 mil reais por mês, tá ligado? E o cara não é conhecido, né? O cara é conhecido aqui na Zona Norte, na Zona Sul e tal, né? Mas ele não é, tipo, famoso nem no Rio de Janeiro como um estado. Então esse cara é profissional da música, tá? Aqui é o maior campo que existe de artistas. OBS, para quem é do rap, do trap e do funk, é muito difícil ser um artista profissional. Existe um vácuo entre você ser um iniciante e você estar no quarto nível que a gente vai chegar lá, que é o nível estrela. Por quê? Porque esse lugar do artista profissional para esses estilos, no Brasil é muito difícil, porque, por exemplo, você nunca vai chegar num restaurante e tá um cara do funk tocando, né, cantando. E rapaz, não tem, né? Ou tem um show do cara que é conhecido, ou no máximo vai ter um DJ tocando funk. Agora, um artista ali tocando, né, ou do rap, é raro. Existem já alguns lugares que tem esse movimento, mas não é de modo geral. Agora, se você é um artista do pagode, do samba, do sertanejo, meu irmão, tu sempre vai ter palco para tocar, né? E esses caras são os profissionais. Quem é o profissional? É aquele que já ganha grana, beleza? Grana pouca, mas ganha. Esse cara é profissional, é a maior parte do mercado. Quarto nível, a gente está crescendo aqui nessa matriz, tá? A matriz vai crescendo assim. Quarto nível é a hora que esse cara aqui já não é mais sobre só dinheiro, tá? Claro que ele continua assim como um profissional ganhando grana, mas aqui não é mais sobre dinheiro. Aqui a fama começa a fazer sentido. A gente vai entender o estrela, que é o quarto nível, aquele cara que já é conhecido regionalmente, tá? Ele ainda não precisa ser conhecido nacionalmente, ele até pode, mas se ele é conhecido regionalmente e ganha dinheiro, esse cara já entra no lugar da estrela. Cara, eu não sei da onde vocês que estão aqui assistindo esse vídeo vêm, né? Mas existem artistas de estados que ele praticamente não sai daquele estado ali e ganha muita grana. Esse cara é uma estrela. Exemplo, muitos artistas de funk de São Paulo. Existem muitos artistas de funk de São Paulo que o show deles é restrito a São Paulo. Esse cara não é um ídolo, porque ele não é conhecido nacionalmente, mas ele já é uma estrela, porque São Paulo é o estado mais rico do Brasil, que tem mais cidades com dinheiro, então o cara consegue sim, vai ali do Paraná talvez, faz show no Paraná, São Paulo, esse cara dá pra dizer que ele é uma estrela. Artistas de funk, geralmente São Paulo, tem muito esse local assim, por exemplo, você não vê o cara indo pro Nordeste, o cara indo pro Norte, o cara fazendo uma festa de cidade, o cara vindo no Rio de Janeiro, então esse cara, ele ainda não é um ídolo, ele é uma estrela, então aqui ele ganha grana e ele é conhecido regionalmente. No Nordeste esquece, pô, no Nordeste tem muitos artistas que, meu irmão, ficam a vida inteira no Nordeste, são conhecidos no Nordeste pra caralho. Eu falei outro dia aqui, né, que eu fui naquela festa, a maior festa junina do mundo, tem a briga, né, Campina Grande e Caruaru, eu fui na de Campina Grande. Quando eu cheguei em Campina Grande, meu irmão, o que eu vi de artista gigantesco, a galera cantando, que eu nunca tinha ouvido falar aqui no Rio de Janeiro, é surreal. Foi pra mim estudo, né, e eu sempre uso esses eventos, vou pra fora do país pra poder estudar e aprender. Nada melhor do que o palco, né, você vê o público, a entrega do artista. Então, cara, vários artistas do Nordeste, tá? E aí eu tô falando Nordeste, né, Nordeste é gigantesco, né, artista só de Pernambuco, artista só da Bahia, que o cara é gigante regionalmente, então ele é uma estrela já, e ele ganha dinheiro com a música, beleza? Esse é o quarto nível. O quinto nível é reservado aos ídolos. O ídolo é o que, por exemplo, algumas pessoas chamam de atração nacional. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, eu acho que em São Paulo também não tem esse hábito de se falar atração nacional. Mas eu, como já fiz show no Brasil inteiro, e eu já vi contratantes do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Norte, anunciando artistas assim, ó, atração nacional. Por quê? Porque esse cara é conhecido no Brasil inteiro, né? Várias vezes eu já vi isso acontecendo, comigo já aconteceu, com colegas também. Você vê a tua atração sendo anunciada como atração nacional. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem esse hábito, né? Não se fala atração nacional. Por quê? Porque se entende assim, se o cara é conhecido, todo mundo aqui já conhece, entendeu? O Rio de Janeiro ele é meio soberbo nesse aspecto, em vários outros aspectos, né? Enfim, o carioca tem essa marra mesmo que a gente tem que, porra, né, tirar um pouco esse estereótipo. Por um lado também é bom também, às vezes dá um chega pra lá na rapaziada, mas não tem esse nome, né? Em outros lugares do Brasil tem esse nome, atração nacional. Então, cara, quando você se torna uma atração nacional, é justamente isso. Você já ganha muito dinheiro, seu faturamento é alto e você já é conhecido nacionalmente, tá?
Dentro de cada um desses níveis que eu falei 5 para vocês, você vai ter tipo sempre a série A, a série B e a série C de cada categoria. Então, dentro dos ídolos, por exemplo, tem os ídolos nacionais e tem aqueles ídolos, que é o que dá para chamar até de hall da fama, né? Que o cara mesmo pode simplesmente parar a carreira dele que ele já tá na história, entendeu? Não importa o que ele faça, esse cara vai lotar para sempre. Né? Você pega aí, sei lá, Ana Carolina. Porra, Ana Carolina, foda-se, ela pode fazer o que ela quiser, tá ligado? Ela é ídolo hall da fama, tá? Caetano Veloso, Gilberto Gil, beleza? Tantos outros, né? Artistas, bandas do rock, tem tantas aí, Capital Inicial, Blitz, Paralamas, pô. Já tá no hall da fama, então já tá na história, não importa o que aconteça, nunca vai faltar demanda para eles que na verdade eles subvertem a ordem e não só mais o mercado passa a pautá-los, como eles decidem como que eles vão agir ali no mercado, beleza? Ivete Sangalo, enfim, que aí é hall da fama. Mas antes desses caras tem a galera que já é ídolo, né? Dá para você colocar, vamos dar exemplo aqui, né? De um ídolo que não é de repente hall da fama. Vamos botar aí. Porra, tem alguns, cara. Eu vou pensar o gênero. Primeiro eu vou pensar no rap, que é o lugar que eu mais gosto de ficar, né? Por exemplo, opinião minha, tá? Mas o Criolo, ele é esse cara. Ele é ídolo, tá ligado? Ele é ídolo pra caralho, mas ele ainda não é hall da fama. Ele ainda não é hall da fama. Ele vai ser. E eu tenho certeza que ele será. Mas ele ainda não é. Ele é ídolo nacional, mas ele não é hall da fama, né? Pega um cara, por exemplo, que é ídolo e quase nível B, né? Não é nem hall da fama e nem ídolo. Ele tá ali intermediário, né? Algumas pessoas vão dizer que ele tá no hall da fama, outros vão dizer que ele é ídolo. Zé Ramalho, né? Para alguns é um absurdo, né? Ele é totalmente hall da fama. Hall da fama é Chitãozinho e Chororó, né? Zezé de Camargo. Agora o Luciano não é hall da fama, sozinho. Ele é ídolo, mas ele não é hall da fama, né? Talvez ele seja até estrela em relação a faturamento. Enfim, é só para poder dar uma ideia para vocês como que isso não é engessado. Mas é importante, tá? Às vezes a galera tem esse preconceito de que, não, eu não vou colocar as coisas em planilha, né? Pô, eu trabalho com arte que é pra não entender de matemática, que é pra não entender de planilha. Meu irmão, você tá fudido se você pensa assim. Pra você trabalhar com música, você tem que entender de matemática, pra você poder fazer negócio, entender negociação, fechar porcentagem, né? Conseguir fazer análise dos artistas. Você tem que entender de geografia, né? Se você não entender de geografia, você tá fudido, você vai ser um péssimo vendedor de show, um péssimo manager. Você tem que entender geografia, né? Uma história que curiosa, uma vez eu vi um cara, um vendedor de show, né? Booker, né? O cara fazendo a agenda de um artista gigante, tá? No Brasil, que eu não vou dar o nome. E ele vai e me fecha um show quinta-feira em Porto Alegre, tá? Sexta-feira ele fecha Curitiba. Aí sábado ele fechou Manaus, beleza? E domingo ele fechou Florianópolis. Quem entende de geografia percebe que isso é uma grande loucura. Por quê? Porque ele começa no sul, sobe ali no sul, vai lá no norte e desce. O que acontece quando o cara faz isso? Ele faz com que a banda e o artista dele fiquem fudidos, cansados, esgotados. E acaba fazendo com que o último show seja geralmente o mais fraco de todos. Então, se você não tiver uma compreensão geográfica também, você vai ser péssimo. Eu, no começo da minha carreira, também já cometi um erro desse, né? Uma vez eu botei uma turnê no sul, botei um show em Goiânia, a gente foi em Goiânia, bate e volta, porque era um evento, né? E também tem aquela situação, né? Às vezes tem eventos e eventos. Era um evento que tinha que fazer, não tinha como perder a oportunidade, então a galera se sacrificou. Mas, né, se já fôssemos, por exemplo, ídolo, e no caso desse meu amigo aí estava lidando com um ídolo, jamais faria, porque o ídolo ele pode dizer não muito mais vezes do que quem está começando. Rapaziada, antes da gente finalizar, como a galera sempre me pede para eu lembrar aqui, você se inscreve no canal e... Ontem eu falei que faltava uma vaga, eu não sei se já fechou e nem se esse vídeo quando for já vai ter fechado, mas até onde eu sei faltava uma vaga para eu fechar, né, os meus mentorados dos próximos 3 meses no meu programa de aceleração de carreiras artísticas chamada O Corre. Você faz contato comigo lá no Instagram que eu te mando o contato do Matheus Lopes, que vai te mostrar sobre tudo, vai entender se é o seu momento e vai te apresentar o projeto, beleza? Também ontem no vídeo eu lancei aqui a ideia sobre fazer uma mentoria coletiva para a galera que não tem condição de pagar uma mentoria individual, então colocar todo mundo numa turma. Lancei a ideia, vieram algumas pessoas que me procuraram falando que porra, que topam, então eu tô pensando de repente até em botar um link, não sei se vai estar nesse vídeo, talvez nessa semana eu coloque um link que é mais meio que uma pré-inscrição, tipo assim, se você quer mesmo, tu vai se inscrever ali e na hora que soltar, eu vou divulgar primeiro para vocês que deixaram ali o contato e depois eu abro pra galera no público aqui no YouTube ou lá no Instagram, beleza? Enfim, acho que eu já falei tudo sobre isso, né? Mas só um fechamento legal é o seguinte, cara.
entender esse ranking vai te ajudar a dar passos mais firmes na tua carreira, beleza? Não adianta só você ficar sonhando com um estrelato se você está no amadorismo. Se você está no amadorismo, você tem que sonhar com ser um iniciante, com conseguir ficar pelo menos 0 a 0, tá ligado? Então assim, claro, o sonho é importante, mas a prática do dia a dia, hoje é tal dia, semana que vem é tal, tá ligado? Eu vou fazer isso hoje, vou fazer isso semana que vem, né? Esse acompanhamento, esse pé no chão é fundamental que você tenha como objetivo o próximo passo. Você pode estar na Série D, né, sonhando com jogar Libertadores, mas, meu irmão, não pode deixar você esquecer nem por um segundo você tá jogando a Série D. Então você tem que se importar com quem? Com o próximo adversário da Série D. Beleza, rapaziada? Tamo junto, até a próxima. Valeu!